É, Então, levando ainda em consideração essa questão do vídeo, né, que a gente estava discutindo, né, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre toda a questão que a gente tem que falar sobre redes, sobre comunicação sem fio, onde é que a gente se encaixa, tá? Quais são as tecnologias sem fio que a gente vai falar? Existem várias tecnologias sem fio que hoje são usadas para IoT. A gente vai falar, existe o 802.11, que é o que vocês consideram como Wi-Fi tradicional, né, como WLAN, né? Inclusive, muito engraçado hoje, eu estava vindo no 485 e para variar o 485 apresentou um problema. Qual o problema? A máquina de cartão não estava funcionando. Por quê, né? Afinal, é só para pagar. E aí a máquina deu um boot. Aí eu, como professor de rede, estava lá dando um boot e eu vi, subindo IP, 172.68.0.51. Falei, opa, IP. Particularmente é de uma rede privada, mas, pô, é um IP. Subindo o WLAN, ou seja, isso é um sinal claro que está sincronizando com alguma coisa que está dentro do ônibus. Que é WLAN. WLAN vem de Local Area Network. O Wireless Local Area Network. O alcance de até 100 metros. Até 100 metros só pode estar dentro do ônibus. Eu sei que o leitor do cartão é um leitor de NFC. NFC é Near Field Communication. Então, o teu cartão qual é o nome do cartão? O bilhete único, né? O meu tá quebrado. Não troca aqui no fundão, não. Tem que ir lá no centro trocar essa bosta. O engenheiro tá trocando já? Não, comprar um novo lá, né? É que esse aqui ainda tem crédito. Mas dá pra transferir o crédito? Não, só no centro. Exatamente. Essa é a minha treta. E aí, tipo assim, esse cara aqui é um computador completo, com memória, processador e uma interface de comunicação, uma interface NFC. Aí. O teu cartão de crédito também tem um processador. Ele só funciona mediante energia elétrica. Como é que... Esse é um cartão do Banco do Brasil. Né? Não tem nada mais baixo do que isso. Esse é um cartão de débito, mas ele tem um chip. Esse chip é um processador, tá? Ele funciona mediante a presença de energia elétrica. Quando você põe na maquininha de cartão, ele aciona o cartão. O que esse cara aqui faz? Ele criptografa uma mensagem com um hash formado aqui dentro, usando RSA, né? Que vocês aprenderam no primeiro período, números inteiros de criptografia. Ou seja, na verdade, ele faz um grande número criptografado que você transfere via uma rede x25, que é uma rede, né, de circuito virtual, né, como a gente viu no capítulo 1, ou seja, que garante a latência de baixa latência, ou seja, uma rede 10K sem fio, que transmite via GSM. Botei o cartãozinho lá, energia elétrica, ele aciona a única função que esse processador tem, né, que esse computador tem, que é criptografar essa mensagem e mandar. O que é essa mensagem criptográfica? Uma identificação do seu usuário e um valor gasto para no sistema de banco você poder, né, descontar do teu saldo. É só isso. Mas ele é um computador dedicado, mas ele é um computador, tem todos os elementos, tem processador, tem memória, tem tudo aqui dentro, tem armazenamento. Tá? Esse armazenamento é a nível de hardware, isso existe. Bom, esse cara aqui vem com uma interface de rede sem fio embutida, fala. Dá. É difícil. É porque, na verdade, a gente fica saltando, né? Dá pra fazer várias paradas muito loucas. Por isso as pessoas foram. Tanto dá que as pessoas foram no cartão até hoje. Eu tive um cartão de débito clonado. Foi uma parada bizarra. Para uso internacional, num sábado. Eu falei, maldito! Eu quero liberar meu cartão para poder usar numa conferência, eu tenho que vir no banco e falar com o meu gerente em 6 horas. O cara conseguiu fazer isso num sábado. Eu não sei se eu quero que me devolvam um dinheiro, se me ensinem. Então, esse cara aqui tem um padrão de comunicação. Mas a Samsung tem desde o Galaxy S, a linha Galaxy S, né, S3, S4, S5 e afins, né, não sei nem que S está mais, no 8. Galaxy S, o meu é um J, a linha J não tem. Tem uma interface de Near Field Communication. O que diferencia o teu cartão do teu celular? E por que o celular não pode ser?
Não, eu entendi o que você quer dizer, né? Para quem não sabe, né, a gente vai falar um pouquinho sobre NFC no curso. No NFC Near Field Communication você tem dois tipos, o ativo, três tipos, o ativo, o passivo e o semipassivo. Né? No ativo e no semipassivo você precisa de uma fonte de energia. No passivo você, ao fazer presença de campo, pela lei de Coulomb, né, ele gera energia. Né? Para isso que física 3 serve. Pena que não é dado assim. Se gera energia e essa energia alimenta o teu circuito. Pronto. Né? O teu celular você tem uma coisa louca, a gente chama de bateria. Né? A bateria alimentaria o seu leitor NFC, então ele pode ser um leitor tanto ativo como semi-passivo. Né? Mas na funcionalidade não tem diferença. Concordam? É só um leitor, né? Então você poderia usar o teu celular para descontar. Na verdade, esses aplicativos hoje de Apple Pay e Google Pay usam justamente isso. Essa premissa. Que, na verdade, você não tem hardware dedicado. Você não precisa de um hardware dedicado para essas coisas. Se você tem um usuário e senha, isso é mais do que o suficiente. E não é? O que é o teu cartão, o teu chip da sua operadora de telefonia do que um computador dedicado para autenticar na operadora? Por que eu não posso ter um aplicativo disso? A Apple queria tirar do iPhone, há anos recentes, o chip, transformar isso em SIM card virtual, né? Esse conceito. É interessante. A ideia é a mesma. Né? Então, eu estava vendo essa coisa enquanto o cara rebutava, né? E vendo subindo as interfaces. Vendo o endereço MAC da interface. Vendo todas essas coisas desses computadores aqui. Tá? Só que isso funciona por quê? Porque no NFC é passivo. Onde acontece a leitura do NFC? Quando você vai botar o cartão lá. E numa distância muito curta. O NFC é uma das tecnologias de comunicação sem fio que tem como característica, em um dos determinados modos, você ter um alcance de 10 centímetros. Tem NFC no alcance de metros também, tá, pessoal? Mas esse modelo em particular é 10 centímetros. Ou seja, eu tenho que praticamente bulinar a maquininha lá para poder fazer com que isso funcione. Né? E esse modelo é usado em vários outros lugares do mundo. Né? Agora, e quando isso não é verdade? Quando eu não tenho essa coisa passiva, quando eu tenho que monitorar ativamente. Né? Vou usar rede sem fio. Quem aqui consegue deixar o computador ligado o dia inteiro usando rede sem fio e a bateria durar o dia inteiro? E se eu dissesse para vocês que isso tem que durar anos? O que eu uso? Aí entra, né, 802.15.4. Ou seja, a maior parte da indústria sem fio, né, essa indústria wireless, foca na crescente taxa de transmissão de dados. Eu vou chamar de indústria wireless, né, mas é essa indústria de transmissão de tecnologia. Mas uma série de aplicações requer baixo consumo, baixo custo, que não precisa de alta taxa de transmissão. Como eu falei para vocês, o seu cartão de crédito vocês consideram relativamente importante? Consideram, né? O cartão de crédito é uma parada importante. Se alguém fraudar e levar o seu dinheiro, eu fui. Concordam? Essas aplicações industriais, de agricultura, veiculares, residenciais ou médicos, elas precisam de alguns dados monitorados e enviar. O seu próprio cartão é isso, é um valor, uma senha e uma semana. Você não precisa de 50 GB de link para fazer isso. Você precisa para sua transmissão de vídeo, mas você não precisa para você monitorar alguma coisa. Ao passo que se você vai ter vários dispositivos na tua casa, eles têm que ser muito baratos. Porque senão, a não ser que você seja milionário, não dá para fazer. E quantos de vocês não têm visto nas interwebs, eu não sei que sites que vocês frequentam, né? E poupem-me dos detalhes sórdidos, né? Mas vocês devem estar vendo vários projetos com Arduino sendo feitos por aí. Por que as pessoas fazem os projetos com Arduino? Porque ele é muito fácil, mas mais importante, porque ele é muito barato. Mas Cláudio, não é só porque ele é muito barato. É mais porque ele é muito barato, porque não é porque ele é fácil. Você não acha fácil? Beleza, então implementa a placa, solda ela aí. Aí realmente vocês veem como o Arduino é um facilitador da história, né? Mas essas aplicações têm essas características todas, né? Tem que ser baixo consumo de energia, Por que baixo consumo de energia? Porque quem me sugere um porquê? Diga. Para durar mais tempo, né? Para eu não ter que acessar a rede mais vezes, né? Baixo custo, por exemplo, como é que um pequeno agricultor, assim,
plantation, né, uma fazenda gigante, o tamanho do Amapá, beleza. Mas quando eu tenho o pequeno agricultor que tem um pomarzinho, né, como é que isso entra? Né? Por exemplo, o Shopping Eldorado pegou e transformou todo o teto dele num teto verde. Fez uma horta gigantesca lá em cima e usa como adubo os insumos que vêm da praça de alimentação. Ou seja, o resto de comida. Eles processam e usam como adubo. Mas isso é um Shopping Eldorado. E shoppings têm muito dinheiro. E agora, né, e o carinho, o pequeno agricultor, como é que ele fica? Redes veiculares. Imagina, se o cara não consegue pagar o IPVA, ele vai pagar o conserto do carro? Redes residenciais, entendeu? Tipo assim, Cláudio, cara, eu já fico com preguiça de consertar a minha porta. Imagina ter que consertar uma rede dentro da minha casa. E médica, né? Pega o caso do SUS. Você acha que o SUS tem dinheiro para botar sistemas de alto impacto, alto nível? Não tem. Então a gente tem que fazer mais com menos. E esse é o grande lance. E aí entra o que eu falo para vocês. Quando eu falei para vocês daquele projeto Smart BR, eu acho muito legal que vocês vejam as soluções que estão feitas nos Estados Unidos e na Europa. São realmente muitas soluções, elas são maravilhosas. Mas a realidade do Brasil é outra. Então, aqui a gente tenta fazer mais coisas com menos recursos. Então, como é que a gente pode ser criativo o suficiente para resolver problemas que a gente tem hoje? Porque isso é o que eu espero que vocês façam daqui. Cláudio, eu não lembro nada de OT, a sua aula é uma droga. Beleza, eu concordo. Tá? Mas quando vocês saírem daqui e forem para o mundo real, o que vocês são, independente do que vocês façam, é resolvedores de problemas. É a única coisa que vocês têm que fazer quando saírem daqui por esta porta hoje, pro resto da maldita vida de vocês, longa ou curta, o quão que for, é resolver problemas do país onde vocês estão. Né? Cláudio, mas eu fui para a Noruega. Boa sorte. Aí entra o papel da Zigbee Alliance, que mais do que trabalhar com um padrão de... E olha só que interessante, isso é um caso diferente de todas as outras alliances que você olha por aí. Ela é uma organização com a missão de definir produtos de monitoramento e controles confiáveis, de baixo custo, baixo consumo, sem fio, baseados em um padrão global aberto. Ela não está dizendo o seguinte, ó, só vou usar a Zigbee. Eu estou dizendo o seguinte, tem que ser aberto e certificável. E aí entra o que a gente chama de padrões I3E. Né? O que são os padrões I3E? I3E é a Organização Internacional de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Para gente de rede, né, para pessoal de telecom, funciona o padrão 802, que são os padrões de LAN e MAN. Cláudio, e os padrões de WAN? São outro grupo. WAN é de Wide Area Networks. LAN é de Local Area Networks e Metropolitan Area Networks. Ou seja, rede de área local, o que a gente define como área local pelo padrão 802? Até 100 metros de raio. Vocês já tiveram a noção do que são 100 metros? O que é 100 metros, galera? Daqui para o CT são 100 metros? É o que o Bolt corre. Corre aí. Quantos são 100 metros andando? Vamos fazer uma continha rápida. Né? Vocês andam, em média, um ser humano anda a 5 km, 4 por hora. O caminhar normal de uma pessoa é 4 km por hora. Tá? 4 km por hora quer dizer que a cada 15 minutos faz 1 km. Ou seja, é o que você anda a cada, sei lá... Quantos são? Eu tenho 600 segundos em 10 minutos? 15 minutos tem quantos segundos? 900 segundos. 900 segundos divididos por 1000, a gente pode botar aqui 1000 segundos em 15 minutos, 1000 metros, 1 metro por segundo. Então, é você andando normalmente por aproximadamente 100 segundos. 100 segundos andando numa linha reta, você andou bastante. Isso de raio, isso é o padrão de Local Area Network. Isso no campo aberto. Se você tem interferência, isso diminui. É por isso que o Wi-Fi de vocês, né, 802.11 de vocês, não funciona quando você está, por exemplo, num sobrado, não dá para pegar, às vezes, todos os cantos. Minhas tias-avós e minha avó moram num sobrado que meu bisavô construiu. Né? Minhas tias moram num apartamento em cima, minha avó com o padrasto da minha mãe moram, né, meu avô na prática,
moram no apartamento de baixo. No começo eu botei, quando eu botei Wi-Fi lá, isso faz muitos anos, eu tinha posto na sala de estar da minha madrinha. E minha avó e meu tio não pegavam lá embaixo. Aí eu tive que mover o roteador para a sala para eles poderem pegar, né, rede sem fio também. Então isso mostra que apesar de serem 100 metros de raio, as construções atrapalham bastante. Tá? Dentro desses grupos, né, eu tenho diversos grupos, né, de trabalho. Dentro dos grupos de trabalho, né, o que vai ser importante para vocês? É o 802.3, que é de redes cabeadas. Né? Se vocês lerem o capítulo 1 e 2 do livro Redes de Computadores do Tannenbaum, isso vai estar lá. E os padrões de 11 a 15, que são os padrões de rede sem fio. Sendo que o padrão 802.11 é o que vocês conhecem como Wi-Fi. Fala aí. Os padrões aí estão no também? Como assim? Não, eles são citados, nenhum deles está. Cada padrão desses são 800 páginas. Assim, estão disponíveis e vocês podem ler. O que os livros didáticos fazem e os professores fazem? De dar uma resumida para vocês, né, para se tornar tragável. Mas, por exemplo, o 802.11 é um padrão hoje de quase 1.200 folhas. Então, sentar e ler isso aí é duro, né? Já o padrão 802.15 define o Bluetooth. E o Bluetooth ele foi gerado em 4 grupos separados. O WPAN inicial, que é o Test Group 1, que gerou o Bluetooth propriamente dito. O Test Group 2, que lida com a interoperabilidade entre o Bluetooth e o 802.11, né, rede sem fio. O Test Group 3, que é para você botar Bluetooth com altas taxas de dados. Para que serve isso? Para vocês poderem tocar musiquinha no carro. Sério, sei que sacanagem, é para isso. E o Test Group 4, que é o WPAN de baixa taxa de dados. Por que baixa taxa? Por que isso é importante? Porque quanto menos eu transmito, menos energia eu consumo. Ou seja, mais tempo a bateria dura. Então o que é legal aqui é que esse grupo 4 virou o que a gente chama de... deu origem ao que a gente chama de Zigbee. E o que é engraçado aqui também é o seguinte, o Bluetooth já passou por 4 revisões, né? Então a gente chama da versão original do Bluetooth o 802.15.1. A segunda versão, o 15.2. A terceira versão, o 15.3. E a quarta versão, o traço 4. Por que traço 4? Porque o ponto 4 é o Zigbee. Seria o equivalente ao Zigbee. É o cara que inspirou o Zigbee. Tá? Então, se a gente passa a ver isso aqui, né, originalmente o Bluetooth ele trabalhava com data rate de 1 mega por segundo, que é aquele Bluetoothão do Motorola Razr. Quem lembra do Motorola Razr? Aquele que abria assim, tipo, era maneiríssimo, né? E eu não tive. Originalmente ele funcionava até 10 metros. Isso define o que a gente chama de padrão de PAN. Personal Area Network, rede de áreas pessoais, ou seja, até 10 metros de raio. É meio bizarro você chamar isso de rede de área pessoal, porque você imagina que o dispositivo Bluetooth vai estar com você. Mas originalmente o Bluetooth foi pensado, inclusive, para ser o roteador da sua casa. Você, na verdade, ligar o seu computador direto do Bluetooth para rotear tráfego para a internet. Numa época assim, que uma rede de 1 mega, rede de 1 mega, que maneiro. Né? Hoje em dia, quem tem uma rede de 1 mega em casa? Não levanta o braço. Porque eu sei que é um sofrimento. Tanto que o Bluetooth original ele foi feito para ter até 8 dispositivos ativos na rede, ou seja, tinha uma malha de endereço de 3 bits. Né? Já esse Bluetooth de Ultra Low Band, que vai até 55 MB, ou seja, um Bluetooth que mais ou menos equipara com o 802.11 tradicional, né? Ele foi feito também para 10 MB. Só que ele foi feito para trabalhar com multimídia, com QoS. É para você tocar musiquinha no carro. É para você poder estar numa festa e passar um vídeo, passar um clipe. É para isso que isso serve. Cláudio, mas isso é muito inútil. Não é. Tanto não é que as pessoas botaram isso no carro e isso vende. Olha que louco. Entende o que eu estou falando? A gente está dizendo assim, tecnologia isso, tecnologia aquilo. Mas tecnologia que fica é tecnologia que dá dinheiro. Cláudio, mas isso é muito cruel. Talvez.
Mas se você não botar dinheiro, a tecnologia não permanece. Uma empresa vai querer transformar isso em produto, alguém vai querer lucrar. Né? Então, muitas das vezes, a tecnologia, mesmo que ela não seja do ponto de vista teórico a melhor, mas se ela é do ponto de vista econômico a mais viável, aposta nela, que provavelmente ela vai ficar. A não ser que ela seja muito ruim, bicho. Aí, nossa senhora. E aí entra o 802.15.4, que a taxa dele é até 250k. Pô, Claudio, mas 250k não dá pra nada. Bicho. Meu irmão. 250k é muita coisa. Se você quer mandar texto plano. Nominalmente, é baseado em 10 metros. Mas a gente vai ver que isso não faz muita diferença. Né? Alguns testes botaram até 100 metros, mas a gente vai ver que quando a gente põe isso em rede, isso fica um pouco diferente. E eu posso ter 256 até mais dispositivos de uma determinada arquitetura de mestre-escravo que a gente vai ver o que é. Mas qual é a treta aqui? Vocês vão ver que no padrão 802.15.4 eu posso chegar até 65.536 dispositivos. Só que aqui é o grande lance. O tempo de bateria pode ir de vários meses até infinito. Como é que a bateria vai até infinito? Se eu me retroalimento. Hã? Eu ponho uma placa solar, por exemplo. Eu vou trazer um para vocês. Eu tenho uma placa solar que põe no sensor, é maneiríssimo. Ó. Tem uns que, assim, a própria vibração eles geram energia através da vibração. Então, se você está num negócio que vibra, ele usa essa vibração para transformar a energia cinética em bateria. Cara, tem alguns jeitos muito maneiros de fazer. Não é retroalimentação do tipo, ele próprio produz, ele vai. Isso é impossível. Né? Isso não dá para fazer. Essa brincadeira não acontece. Mas tem como eu usar algum gerador externo de bateria. Eu lembro disso, muito legal, né? Eu sempre falo aqui, quem já ouviu falar do projeto do OLPC? Um laptop por criança, né? Era um projeto de um cara do MIT, do Media Lab do MIT, Nicolas Negroponte, ele saiu do MIT para focar nessa empresa. O que essa empresa fazia? O objetivo dela era em 2002, quando o projeto saiu, 2004, quando o projeto saiu, fazer um laptop que custasse $100. Eles nunca conseguiram, né? Mas eles conseguiram chegar próximo de $200. Mas a ideia é tão legal, que gerou o que hoje a gente conhece como Kindle, gerou o iPad, gerou os netbooks, gerou os Chromebooks, né? E os netbooks, assim, quando surgiram, cara, tipo assim, netbook era febre, vendia que nem água. Só que as pessoas queriam usar os netbooks como computadores exatamente igual os notebooks full screen, entendeu? Tipo assim, eram para ser desktop replacements. O primeiro que conseguiu fazer isso foi o MacBook Air, pelo preço da sua alma. O primeiro MacBook Air que saiu, cara, era muito caro. Continuou muito caro até hoje. Né? Mas hoje você já tem de outras companhias fazendo isso, conseguindo entender esse conceito. E o Linus Torvalds, o criador do kernel Linux, ele dizia o seguinte, né, que os MacBooks são a realização do que ele realmente acreditava que era um computador. Eu poder levar minha estação de trabalho para qualquer lugar sem que isso quebre a minha coluna. O meu primeiro computador, eu comprei um computador usado da Toshiba em 2005, 2006, ele tinha 3,5 kg. Só o computador. Com a fonte chegava a 5 kg. Então, quando eu saía, né, eu parecia uma tartaruga ninja, porque tinha um mochilão, né, tipo, tinha assim, um negócio nas minhas costas, entendeu? Se eu fizesse assim, era o escudo do Capitão América. Então, hoje os notebooks mudam isso. Para vocês terem noção, eu nunca tive uma impressão tão forte, eu só tive uma impressão muito forte com 2 máquinas que eu tive. Né? Na verdade, 3 máquinas. A primeira impressão que tive muito bizarra foi quando eu botei um Asus EPC 701 pela primeira vez. Que ele tinha um SSD de 4 GB. Olha que bizarro, um SSD de 4 GB. Ele botou em impressionante 5 segundos. Ele rodava uma versão do Chandos, a versão original dele rodava um Chandos. Um Chandos era um derivado do Debian, que era super bizarro, mas era maneiríssimo. Se naquela época eu tivesse... Naquela época eu não manjava tanto assim de Linux, eu estava começando a minha caminhada, então assim, eu mexi pouco naqueles Chandos internos, mas eu fiz várias paradas para poder brincar. E o EPC ele existe até hoje, ele funciona até hoje, a bateria dele está meio cagada, mas ele meio que existe até hoje. E depois eu botei outros sistemas operacionais, nunca foi a mesma coisa. E
Depois, quem eu tive uma impressão muito séria foi no próprio MacBook Air, que ele também bootava muito rápido. E o MacBook faz uma coisa que eu nunca vi o Windows fazer direito, que era hibernar e levantar, que é bizarramente rápido. Ele faz isso muito bem. E o Chrome OS, que também boota bizarramente rápido dentro dos Chromebooks, né? Eu não sei se a mesma coisa acontece quando você instala em outras máquinas. Mas isso mostra, assim, essa preocupação que se tinha, né, com essa mudança de tecnologia. Nicholas Negroponte, ele foi muito revolucionário. Ele dizia o seguinte, né? Você vai dar... As crianças têm que ser incluídas digitalmente. As crianças têm que aprender a codificar. Codificar vai ser uma coisa importante. Isso já está falando em 2004. Por isso que esses primeiros netbooks, esses primeiros tablets eram telas tão pequenas. Porque não foram feitas para essa esparta ridícula aqui. Foi feita para as mãos de crianças pequenas. Então o teclado ser pequeno para elas não é um problema. Para o Cloud Rap, eu fico assim, parece um tiranossauro, né? Não dá para botar as duas mãos ao mesmo tempo, senão eu fico catando milho. Né? Então eu me lembro que uma vez alguém entrou, eu estava trabalhando no aquário, eu levei eu cometi o erro da positivo 2 vezes na minha vida. Um foi o leitor de tela e o outro foi o netbook. Só que o netbook era uma tela de 9 polegadas e o tecladinho pequenininho, né? Esse teclado aqui, por exemplo, do MacBook Air, muita gente que é pequeno, eu acho ele maravilhoso, lindo. Assim, tipo, porra, que fantástico. Né? Mas aquele era pequenininho, então eu chegava assim, olha que ridículo. Eu pegava o netbook, eu plugava ele no monitor externo, botava um teclado e um mouse. Acho que foi o Aguiar que entrou no laboratório, nessa verdade está fazendo doutorado com a Lucy, né? E ele veio assim, Cláudio, não, mentira, foi um outro professor, foi o professor Tomé, ele falou, o que você usa aqui do computador mesmo, né? Isso mostra o seguinte, assim como naquele projeto, né, que aí entra, a empresa viu que aquilo era um nicho, que as pessoas queriam um laptop de baixo custo, e o pessoal começou a fazer vários netbooks, até que eles acertassem o que vendia mesmo, demorou. Aí surgem, hoje em dia você já não vê mais essa questão, as pessoas falando em netbook, não vende mais. Os netbooks foram consumidos pelos tablets. E mesmo assim os tablets agora já não são mais, né, dispositivos finais. Os tablets estão sendo comidos pelos celulares, que estão cada vez maiores. Vocês veem a primeira versão do iPhone para esse iPhone 7, né, bizarro, né, tipo, e quando eu brinquei da primeira vez que eu vi, porque quando lançou o iPad, a Asus em seguida lançou o primeiro Asus, como é que era? Asus não, a Samsung. Lançou um Galaxy S. O primeiro tablet deles tinha 7 polegadas, esse tablet fazia ligações. Ou seja, não era um tablet, era um celular de 7 polegadas. E o pessoal ficou se galinhando, um celular de 7 polegadas. Semana passada eu vi um celular de 6.3. E a gente sacaneava a Samsung. Eu tive um chefe no Pedro II, que eu não sei se vocês sabem, mas teve uma iniciativa do governo que dava tablets e computadores para os professores da rede pública. Que eu acho muito legal. O meu chefe preferiu ganhar um tablet de 7 polegadas com modem 3G. Ele instalou uma aplicação de ligação e usava o chip dele de ligação dentro do tablet e usava o tablet como celular. Ele fala, Cláudio, não faz diferença, eu quase não ligo. Mas eu vejo muito e-mail. Então, a gente vê como essa tecnologia é implantada, tá? Então, aqui dentro do mercado wireless, a gente vai ver que tem essa questão entre short e long range, né? Tá invertido aqui, né, gente, no slide, né? Mas vocês vão ver que onde a gente está vendo aqui, sim, a questão onde estão os grupos em relação aos data rates, ou seja, a minha capacidade de transmissão. E o Zigbee está aqui no comecinho. Ele é tanto de uma distância média para baixa, né? Mas com baixa taxa de dados. Então, Cláudio, para que eu quero uma tecnologia que ela transmite mal e transmite em pouco range? Né? Primeiro, por quê? Porque eu quero algo que tem um baixo consumo. Mais do que baixo consumo, eu quero que esse consumo chegue próximo do zero. Quando eu não esteja usando, que ele vá dormir. E a baixo custo, ou seja, o dispositivo para ser produzido tem que estar na casa dos centavos. Baixa taxa de transmissão. Suporte a redes de grande escala. Aproximadamente 65 mil nós, galera. 65 mil nós é mais estações de trabalho que a rede da FRJ permite ter. Praticamente sem garantia de QoS. QoS, qualidade de serviço, ou seja, não pode te garantir nada, porque garantir com isso custa dinheiro. Custar dinheiro é ruim. Né? E o design de protocolo seja flexível para múltiplas aplicações, ou seja, tem que ser barato, tem que ser genérico, tem que ser de
baixo consumo. Ou seja, a missão do Zigbee é muito difícil. Tá? Então, se você põe isso tudo aqui em questão das tecnologias wireless em função do ano, a gente vê o seguinte, né? Que na função de metragem, a gente vai ver lá que no alcance de alguns quilômetros, você vai ter o 3G. Ou seja, 10 mil metros, 10 quilômetros de raio. Ou seja, uma antena, né, de transmissão de telefonia celular vai ter 10 quilômetros de raio, isso é razoável. Não, mas nesse alcance de até 100 metros, vocês vão ver que com uma taxa de baixos dados, vocês vão ver que em função da metragem, o Zigbee não é muito diferente das outras tecnologias que vocês usam localmente. Só em função das taxas de dados é que ele muda bastante, né? Então, o Zigbee ele vai ter que trabalhar para um nicho que essas outras tecnologias não vão ser tão adequadas. Que até o Bluetooth vai ser muito caro. Entendam o poder disso que eu estou falando para vocês. O Bluetooth vai ter um custo não financeiro, mas um custo técnico muito caro. Tá? Gente, eu gravei Rede Sem Fio no período passado. Eu postava no site, no Facebook. Eu posso liberar o material para o pessoal de IoT também que não fez Rede Sem Fio, tá? Para vocês já darem uma olhada, mas período que vem eu vou oferecer. Eu vou oferecer, que legal. Tá? E aí entra o que a gente chama de, pensando nisso, de Zigbee. Né? Eu vou ter, que horas são, pessoal? 3 minutos, eu vou fechar isso aqui, vou fechar esse slide, vou parar por aqui hoje e dar um trabalhinho para vocês para a semana que vem. Vou até postar isso na página também, que agora tem até página para postar. Tá? Que é o seguinte, isso cai na prova, caiu em Rede Sem Fio período passado, vai cair nesta turma de IoT, porque isso é muito mais importante para vocês. Né? Olha só isso aqui. Isso é o que a gente chama de arquitetura Zigbee. Né? A arquitetura Zigbee compreende o protocolo, né, ou o conjunto de regras do 802.15.4, mas ele é mais do que isso. Né? Qual é a responsabilidade da I3E? Dentro daquelas 5 camadas que a gente definiu lá no capítulo 1 do Kurose, na aula de introdução à rede, o I3E é responsável pela camada física, pela camada MAC e por um pouquinho da camada de dados. Ou seja, o I3E é responsável por dizer o seguinte, olha, como eu troco dados e como eu acesso o meio. Essa é a responsabilidade do I3E. Como eu me organizo em rede e defino os papéis dentro da rede, é responsabilidade da Zigbee Alliance. E aqui, essa pilha de protocolos, olha o seguinte, tem uma reflexão. Quando vocês lerem o capítulo 1, ela é intrinsecamente diferente da pilha de rede de Kurose. A pilha de rede de Kurose era física, enlace, a enlace dividida em MAC e LLC, aqui não tem LLC, rede, transporte e aplicação. Aqui eu não tenho camada de transporte. E a aplicação é responsabilidade aqui do cliente, ou seja, não tem protocolo de aplicação, galera. Isso é responsabilidade de quem for fazer. Só quer dizer o seguinte, olha, eu estou preocupado com appliances. Como é que você, que é a empresa, vai definir o que é importante para você? Porque isso é tão enxuto, que eu não posso gastar muita gordura com genericidade. Mas mesmo isso está mudando. Mesmo isso está mudando. Então, olha o que eu quero de vocês para a aula que vem. Aula que vem não, para a semana que vem o trabalho. Já no padrão da SBC, vocês vão fazer um trabalho para mim de 2 páginas, porque vocês vão ver que o padrão da SBC quase que come uma inteira, sobre Bluetooth, BLE, que vem de Bluetooth Low Energy. 2 páginas, pessoal. São 2 páginas no formatinho da SBC, né? Ou seja,
Cláudio, é para eu ir lá dentro do protocolo? Não, senhores, pelo amor de Deus. Não é. É para vocês darem uma olhada mais ou menos no que existe. Vai ser bem legal, vai ser bem interessante. A página está mais ou menos atualizada, eu vou postar os vídeos e os slides já agora. A data da prova já está marcada. Primeira prova. Estão todos ouvindo? Primeira prova, 5/10. 5 de outubro. Ok? 5 de outubro, ok? Dúvidas? Isso é caveira. Caveira pra caramba. Tá? É legal que vocês deem uma olhada. Pessoal, tenham todos uma boa semana. Você posta hoje mesmo os vídeos da tipo, volta e meia eu passo no fim de semana e enxergo lá. Não, hoje não.